Psique era a mais nova das 3 filhas de um rei de Mileto, e era conhecida por sua extrema beleza. Sua fama era tão grande, que pessoas de várias regiões e países vizinhos iam em multidões para vê-la. Ficavam tão encantados, que rendiam-lhe homenagens que só eram devidas à própria Afrodite, a deusa do amor e da beleza inigualável. Evidentemente, isso não passaria desapercebido pela deusa, que começou a observar seus altares desertos e ficou muito ofendida pela exaltação da beleza de uma simples mortal. Afrodite então envia seu filho, Eros, para castigá-la, porém, sua vingança toma um rumo inesperado. Eros, por acidente, se fere em uma de suas flechas e fica perdidamente apaixonado por Psique. Os pais da jovem, suspeitando que haviam ofendido os deuses, vão até um oráculo para saber por que a filha, mesmo sendo tão bonita e admirada, ainda estava sozinha, enquanto suas outras filhas já haviam se casado. Eros, manipulando o oráculo, ordena ao rei que envie sua filha ao alto de uma montanha, onde será desposada por um terrível monstro. Mesmo em desespero, os pais de Psique prepararam todas as coisas e deixaram a jovem, aterrorizada, no alto de uma montanha, voltando para casa afogada em tristeza. Ao ser deixada sozinha, no alto da montanha, por seus pais, a conselho de um oráculo, a jovem foi conduzida, pelo gentil Zéfiro, a divindade das brisas suaves, até um lindo vale. A jovem, tomada de espanto, ficou admirada com tanta beleza do lugar. Havia lá um magnífico palácio, e dentro dele estava valiosos tesouros, paredes talhadas em ouro, e inúmeras obras de arte. Um dos servos do palácio, que era invisível, disse que tudo aquilo era dela, e eles seriam obedientes de suas ordens. Psique ainda não havia conhecido seu esposo, ele somente iria aparecer durante a escuridão da noite, e partiria, antes do amanhecer. Ao anoitecer, a jovem foi conduzida pelos criados a um quarto, onde finalmente conheceu o ser tão temível, no qual ela estava prometida. Porém, a voz dele, sua gentileza e seus carinhos, a deixaram confortável, e com o tempo, ela foi tomada de amor. Apaixonada, sempre pedia que seu amante ficasse por mais tempo, e que ele a deixasse olhá-lo. Porém, ele nunca consentia, e ainda pediu para que ela nunca tentasse fazer nada para vê-lo, que apenas o amasse. Por se sentir presa e solitária, certo dia, Psique implorou ao amado para que pudesse ver seus pais e suas irmãs, e ele aceitou. E Zéfiro ficou encarregado de trazer sua família. Quando suas irmãs chegaram no castelo, viram tanta abundância, tanta beleza que foram tomadas de uma profunda inveja. E ao notar que o esposo da irmã nunca aparecia, fizeram inúmeras perguntas sobre ele. Sem saber o que dizer, Psique diz que o marido é um belo jovem que passa o dia caçando pelas florestas. Porém, suas irmãs não acreditaram, e depois de muita insistência, Psique acabou revelando que ela nunca o vira. Mesmo sendo advertida por seu esposo, a jovem, por causa dos comentários das irmãs, viu a curiosidade e a desconfiança tomarem conta de seu ser. Elas acabaram convencendo ela a tentar descobrir a verdadeira identidade do marido, pois ele poderia ser o terrível monstro que o oráculo havia revelado. A jovem então, tomada de uma horrível desconfiança, acabou ouvindo o conselho das irmãs de tentar descobrir quem era o amado, embora ele tivesse dito para que ela nunca tentasse isso. Ao anoitecer, quando o marido chegou e adormeceu, Psique se levantou e pegou uma lâmpada e uma faca afiada. Porém, para sua surpresa, ela viu que ele não era nenhum monstro, e sim, o mais encantador das divindades, Eros. Admirada, acabou deixando cair, sem querer, uma gota de óleo da lâmpada sobre os ombros do rapaz. Assustado, o deus abriu os olhos e encarou decepcionado a amada, e sem dizer nenhuma palavra, saiu em direção da janela do quarto. Ao ver o desespero da amada, disse: "Tola Psique, é assim que retribui meu amor? Depois de haver desobedecido às ordens de minha mãe e tornado-a minha esposa, tu me julgavas um monstro? Vá, volte para junto de suas irmãs, cujos conselhos preferiste ouvir.
Não lhe imponho outro castigo, senão de deixá-la para sempre. O amor não pode conviver com a desconfiança. Após ser deixada por Eros, Psique, desolada, foi levada para uma floresta perto da casa de seus pais. O lindo palácio e todo o vale onde ela vivia desapareceram. Na tentativa de encontrar o marido, ela perambulou pelas matas, porém foi em vão. E como estava perto de casa, acabou voltando e ao chegar, contou tudo sobre o triste episódio para as irmãs. Estas, na verdade, ficaram felizes com a desgraça da irmã, e pensavam que estando livre, Eros poderia escolher uma delas. Levadas por essa ilusão, e sem que ninguém soubesse, foram até o alto da montanha onde haviam deixado Psique, e clamaram por Zéfiro, para que ele as levassem até Eros. O deus das brisas suaves, porém, percebendo as más intenções das jovens, não as segurou quando se lançaram no precipício achando que ele as conduziria até o palácio. Enquanto isso, Psique passava os seus dias à procura do marido, sem descanso. Em uma de suas andanças avistou uma montanha e no alto dela havia um templo dedicado a uma divindade. Ao chegar lá, Psique acabou caindo nas graças da deusa Deméter, a divindade da agricultura, responsável pela fertilidade da terra. Esta aconselhou a jovem a ir à procura da deusa Afrodite, para lhe pedir perdão e conseguir o seu amado de volta. Aceitando o conselho de Deméter, Psique saiu em direção ao templo de Afrodite, que a recebeu com muita ira dizendo: Tu, a mais ingrata e infiel das servas, lembras agora que tem uma senhora? Ou vieste apenas para ver o seu marido enfermo, cujas feridas você mesmo causaste? A deusa, para testar as capacidades da jovem, impôs a ela uma série de tarefas impossíveis. Na primeira tarefa, a jovem foi mandada até um celeiro do templo, e lá, ela tinha que separar um monte de sementes de cereais diferentes, colocando cada uma de acordo com sua qualidade. Tudo deveria estar pronto antes do anoitecer. Psique ficou desesperada, pois era muito difícil, mas uma formiga, mandada por Eros, ajudou, e ela completou a tarefa a tempo. Ao ver tal feito, Afrodite exclamou: Isto não é obra tua, desgraçada, mas daquele que a conquistaste, para o infortúnio dele e para o teu. Na manhã seguinte, a deusa mandou chamar Psique, e ordenou que ela buscasse uma amostra de lã dourada, de cada uma das ovelhas, que estavam na outra margem do rio. A jovem aceitou, pois estava disposta a fazer o que pudesse, para ter Eros de volta. Ao se deparar com os animais, Psique começou a chorar, desesperada, por saber que jamais conseguiria concluir a tarefa. Porém, uma divindade dos rios, compadecido, ensinou-lhe como executar as tarefas divinas. Bastava que ela esperasse, até o sol do meio-dia, pois nesse momento as ovelhas buscariam refúgio nas sombras e as águas do rio se acalmariam, para que ela pudesse atravessar em segurança. Quando os animais se recolhessem, ela poderia obter lã de ouro, nos arbustos e galhos das árvores onde os animais se enroscavam. E assim que terminou a tarefa, Psique volta para junto de Afrodite com os braços cheios de lã. Enfurecida, ordenou a jovem a ir até o rio Estige, para encher uma jarra de cristal com água de sua nascente. Essa tarefa era extremamente perigosa, pois o rio nasce no alto de uma íngreme montanha, e é guardado por monstros terríveis. Desesperada, ela sabia que tal tarefa era impossível. Porém, a pedido de Eros, o poderoso Zeus manda a sua águia para ajudá-la. A águia pegou a taça das mãos de Psique e a encheu com a água do rio. Assim, ela conseguiu realizar a terceira tarefa, o que deixou Afrodite ainda mais enfurecida. Esta resolveu então dar a Psique a mais difícil das tarefas, ir até o submundo, e buscar um pouco da beleza da deusa Perséfone. Dessa vez, Psique não teve dúvidas de que a mãe de Eros a estivesse enviando à própria morte. E assim, para não adiar o inevitável, vai até o alto de uma torre, para de lá se jogar, pois pensava que só assim chegaria no mundo dos mortos.
Uma voz, porém, vinda do alto da torre, diz para Psique não desanimar no seu último desafio, e lhe diz também como chegar até o reino de Hades. A voz orienta a jovem a como evitar todos os perigos no caminho, além de passar pelo cão de 3 cabeças, Cérbero, guardião das portas do inferno, e convencer Caronte, o barqueiro, a levá-la até o submundo e trazê-la de volta. Seguindo todas as suas recomendações, Psique chegou, sã e salva ao reino dos mortos, e foi recebida no palácio. Ao chegar, não aceitou nada do banquete que lhe haviam oferecido, somente um pedaço de pão, e pediu à rainha Perséfone a permissão, para levar um pouco de sua beleza para a deusa Afrodite. A deusa do submundo, simpatizando com a bela jovem, entrega-lhe uma caixa e recomenda que, de maneira nenhuma, ela a abra. Porém, em seu retorno, quando viu novamente a luz do dia, Psique não resistiu à tentação e abriu a caixa. Pensou que poderia pegar um pouquinho da beleza imortal da deusa, para se fazer ainda mais bela, para seu amante. Mas nada encontrou de beleza dentro dela, somente o sono-estígio, que se apossou de seu corpo, tornando-a imóvel como um cadáver. Eros, já melhor de seu ferimento, e com saudades de sua amada, escapa de seu cárcere e voa até o lugar onde estava Psique, e retira o sono profundo do seu corpo, colocando ele novamente dentro da caixa. Quando a jovem acordou, Eros lhe disse: mais uma vez quase morreste, devido à mesma curiosidade. Porém, agora, execute a tarefa que lhe foi imposta, por minha mãe, que eu farei o resto. Após devolver o sono-estígio para dentro da caixa, Eros saiu rapidamente, e foi até Zeus pedir sua ajuda. O todo-poderoso deus do Olimpo ouviu suas súplicas e conseguiu que todos os deuses aprovassem a união do casal. O deus Hermes foi encarregado de levar Psique da terra até o Olimpo, e assim que ela chegou, Zeus foi ao seu encontro, com uma taça de ambrosia, a bebida da imortalidade, e lhe ordenou: bebe dele todo e seja imortal. Seu casamento com Eros será eterno. E assim, sob as bênçãos de Afrodite, Eros e Psique se uniram novamente e mais tarde tiveram uma filha, chamada Volúpia. Esse mito, como as outras histórias da mitologia grega, contém diferentes versões e interpretações. O mito de Eros, o amor, e Psique, a alma, retrata a união entre o amor e a alma. E também a jornada da alma humana em direção à imortalidade, provada por meio de desafios e sofrimentos e recompensada com o verdadeiro amor e a eternidade. Em grego, Psique também pode significar borboleta, por isso em algumas obras de arte a bela jovem pode vir a ser representada com asas de borboleta. Bom, esse foi o final feliz da história de amor de Eros e Psique. No próximo vídeo, teremos uma nova história. Até mais!